Norne tinha um grande medo de que Rudeus pudesse bater nela. Sabiam disso? Ela não odiava Rudeus apenas pelo que ele fez com Paul. Claro, isso foi o principal, o que motivou ela a não gostar do seu irmão. Mas ela passou a odiar ele por quem ele era, e quanto mais ela o conhecia, mais ela tinha raiva. Mas, além disso, principalmente, ela tinha medo do Rudeus também. Na verdade, podemos dizer que grande parte da raiva de Norne era medo dele por conta do seu primeiro encontro. No plot de Norne se tornando uma reclusa, existem muito mais coisas que o anime não te mostrou. Um plot muito mais profundo, onde uma coisa que eles não exploraram muito de jeito nenhum foi principalmente esse aspecto do medo, de que ela sempre teve medo de que Rudeus pudesse bater nela, assim como ele bateu no Paul. Tanto que no anime tem uma cena onde ela fala sobre bater, só que ninguém entendeu nada porque eles não mostraram nada referente a esse medo dela. Mas sim, a Norne tinha terror, pavor do Rudeus. Então eu vou contar tudo que vocês não sabem ainda pra vocês. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque muita gente assiste meus vídeos e não é inscrita no canal, rapaziada. Como que pode isso? A inscrição é um botão e não demora 1 minuto. Se inscreve aí e me apoia, me dá uma chancezinha pelo menos. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo. Vamos começar falando de Norne e sua história, que é bem infeliz até agora. O anime adaptou bem as partes chaves dessa saga, mas deixou muita informação de fora. Principalmente, como eu disse, os medos de Norne em relação ao Rudeus e a origem da raiva dela, que sim, grande parte é por causa do Rudeus, mas grande parte também não é. Assim como todos os problemas que ela passou durante sua infância, que o anime não mostrou nem metade disso. Tudo começa pela primeira vez que ela conheceu Rudeus, quando ele estava espancando Paul. Mesmo que Paul tenha explicado para ela que foi ele quem começou aquela briga, que ele falou coisas que não deveria dizer, para Norne, uma criança, a única coisa que importava é que ela viu seu pai apanhando brutalmente do seu irmão. Para ela, naquela época, como uma criança vendo aquilo, era como se Rudeus fosse matar Paul na frente dela. Ela entendeu sim que Paul estava errado, mas a sua primeira impressão de Rudeus não mudou por causa disso. Ela continuou odiando ele e achando ele alguém brutal e perigoso. E esse ódio dela continuou crescendo com o tempo, principalmente porque todos ao seu redor, principalmente seu pai, viviam falando sobre como Rudeus é ótimo, como ele é um gênio, como ele sempre foi muito talentoso desde criança e um monte de coisas boas sobre ele. Todos apenas diziam o quanto que Rudeus era incrível, enquanto tudo que ela via era um cara que quase matou seu pai. É como se ela fosse a única pessoa que via quem Rudeus realmente é, enquanto o resto das pessoas elogiavam alguém mau. Mas, além de Rudeus, é Aisha, a sua irmã, que Norne mais odiou também. Isso é claro que nós vemos no anime que elas não se dão bem, mas o ódio de Norne por Aisha é muito mais profundo. Começando por quando as duas iam para a escola em Milis. Desde criança, Aisha sempre fez questão de competir com Norne em tudo que podia. Fossem nas lições, matérias, conhecimento, talento ou qualquer coisa que ela podia, Aisha sempre competia com Norne. E claro, ela sempre se saiu melhor do que a sua irmã. Ela sempre venceu Norne em todos os aspectos. Afinal, a Aisha é um gênio. Mas Aisha esfregar isso em Norne e sempre continuar com as provocações apenas diminuía Norne para si mesma. Afinal, ela constantemente perdia, se sentia inferior e tinha alguém esfregando isso em sua cara. Além disso, sua avó, a mãe de Zenith, também pressionava Norne constantemente para ser melhor, sabendo das diferenças entre Norne e Aisha. E a mãe de Zenith, que é uma elitista nobre e com todo respeito um lixo de pessoa, apenas fez as coisas piorarem. Primeiramente, ela desprezava Aisha abertamente, a chamando de filha ilegítima, não a considerando da família, enquanto é claro, Lilia não defendia, apenas se desculpava, porque Lilia, como empregada, ela sabia seu lugar. Mesmo que ela fosse esposa de Paul, ela se colocava em seu lugar como uma simples empregada e deixava que a mãe de Zenith a humilhasse junto com a sua filha. Por outro lado, ela também colocava uma pressão enorme na Norne, junto com uma expectativa absurda, até mesmo batendo na pobre garota. E a mãe de Zenith, como eu já disse, é um lixo de pessoa e infelizmente ela teve tempo para ser ela mesma com essas garotas, o que resultou em memórias e experiências horríveis das duas garotas com a mãe da Zenith, o que apenas piorou a situação delas. Norne era humilhada e insultada por sua própria família, porque ela precisava ser melhor do que era e precisava competir com Aisha para isso. E Aisha
era um gênio em pleno direito, competir com ela, sendo Norne, era quase impossível. Mas também é aqui que entra outro problema. A Aisha é um gênio, mas parava apenas nisso. Aisha nunca teve um lugar próprio no mundo até hoje. A mãe da Zenith a via como uma criança ilegítima que nem fazia parte da família. Sua própria mãe, Lilia, sempre deixou claro que Norne é mais importante do que ela, e Aisha se tornará uma criada da família, e que ela não é igual a Norne, que é filha da esposa principal. Tanto que nós vemos que desde criança, Lilia sempre educou Aisha para ser uma empregada, nunca como uma filha, nunca como um membro da família, sempre como uma criada. Aisha nunca foi reconhecida por ninguém até o momento, e obviamente isso acabou se transformando em raiva por Norne, porque a Norne, apenas por ter nascido de uma mãe diferente, era considerada melhor do que ela, tinha uma família que ela até agora não tinha. Norne, apenas por ter nascido, tinha tudo o que Aisha queria. E assim, Aisha sempre competiu para vencer Norne, para calar aqueles que não a reconheciam, para mostrar a si mesma que ela possui valor, para ver até onde ela poderia chegar. E é por isso que a relação das duas sempre foi horrível e bagunçada. As duas tinham grandes problemas e ninguém as ajudava a resolver esses problemas. Muito pelo contrário, as pessoas ao seu redor apenas inflamavam esses problemas e a raiva delas. Agora, voltando para Norne, por causa da pressão e expectativa de sua avó, ela foi forçada a ter mais aulas, principalmente relacionadas à etiqueta, cerimônias, coisas do tipo. Mas Norne, obviamente, não era boa nessas coisas, o que resultaria no fracasso dela e então mais insultos, xingamentos e repreensões. Acima disso, sua avó, além de a insultar e brigar com ela, xingaria seu sangue, insultando Zenith e Paul, e assim insultando ela por ser filha dos dois. Então por muito tempo a vida das duas foram miseráveis, principalmente a vida da Norne, porque embora ela tenha nascido com uma família, digamos assim, seu pai, muito ocupado lidando com Zenith, fez com que ela não tivesse o seu principal ponto de apoio, e ao seu redor as pessoas eram apenas meio que hostis contra ela, digamos assim. E com isso passamos para sua viagem à Terra Nua com Rui Gerd. Novamente, ela se sentiria inferior a Aisha, afinal, mesmo que as duas possuam a mesma idade, a Aisha está controlando a viagem basicamente. Os adultos estão seguindo o que ela está dizendo. A opinião dela é relevante para os adultos, enquanto Norne não. Norne é uma criança, eles não escutam o que ela diz, a opinião dela não é importante. A única coisa boa disso tudo é que pela primeira vez, os sentimentos dela não foram ignorados ou pisados, mas sim ouvidos, com Rui Gerd a consolando. Porém, Rui Gerd, que meio que virou uma válvula de escape para Norne aqui, também elogiava Rudeus e o tinha em alta consideração, o mesmo irmão que ela odiava. Então a única pessoa que estava a ajudando, que fazia Norne se sentir bem, também gostava do seu irmão, o mesmo que ela odiava e temia. E foi aqui que, além de odiar Rudeus, ela começou a ter medo dele. Rudeus é um mago incrivelmente poderoso, respeitado por todos, mas que para ela é apenas um agressor, um homem violento. Norne criaria um medo de que talvez ele pudesse fazer algo com ela, o medo de apanhar assim como seu pai apanhou. E a partir daqui ela viveria com esse medo. Assim, chegamos em Hanoa e ver como Rudeus esteve vivendo, construindo uma vida que apenas despertou o ódio de Norne. Afinal, seu pai nesse exato momento está se matando procurando pela Zenith, e Rudeus está brincando de casinha com a sua nova família, mas ela nunca falaria nada, porque ela tem medo dele, ela não quer deixar ele irritado, ela não quer que ele bata nela. Norne sentia que não havia ninguém do seu lado, e ela não estava segura e que se fizesse algo errado, apanharia, e esse medo dela apenas continuou a crescer cada vez mais e mais, fazendo assim ela querer manter distância de todos os outros, porque mantendo distância, mesmo que a situação não melhorasse, pelo menos ela não conviveria com eles, e só de não conviver com Aisha era um alívio enorme para Norne. Agora, se lembram da briga que Aisha e Norne tiveram quando a questão de ir para a academia surgiu? Aqui Rudeus, para separar as duas, falaria de maneira dura, repreensiva, e nesse momento ela chorou por medo de Rudeus. Quando Rudeus falou de maneira dura e repreensiva com elas, Norne entrou em desespero. O seu medo de que Rudeus atacaria ela surgiu com toda a força. Ela tinha certeza
certeza que apanharia do seu irmão aqui. E mesmo que ele não o tenha feito, ela estava tão aterrorizada que só conseguia pensar se na próxima vez ele iria bater nela e o que ele faria então. E é por isso que ela queria tanto ir para os dormitórios, primeiro para se livrar de Aisha. Ela não gosta de Aisha, viver com Aisha apenas a diminui, mas principalmente para ficar longe de Rudeus. E assim, longe dos dois, ela finalmente poderia viver sua vida, ou pelo menos tentar viver sua vida. Mas um ponto que também é importante é que, embora ela quisesse distância dos dois, quando Rudeus aceitou facilmente que ela fosse para os dormitórios, ela se sentiu triste também, porque isso também significa que Rudeus nem se preocupava com ela, que ela era alguém que era melhor manter longe, ou pelo menos foi isso que ela pensou quando escutou ele concordando tão facilmente. Mas bem, indo para os dormitórios, a vida de Norne estava indo bem. Ela fez amizades e mesmo que a matéria aqui fosse difícil, já que era completamente diferente de Millis, a sua amiga a ajudaria a estudar enquanto era gentil com ela. Mas isso não durou muito porque logo o ciclo da sua infância se repetiria, com todo mundo ao seu redor elogiando seu irmão Rudeus. Primeiramente, ela viu que as pessoas da escola tinham medo dele, já que ele é meio que o líder da gangue escolar, certo? Ele é o líder dos delinquentes. Além disso, também temos o incidente de Linney Porcena roubando calcinhas para ele, e isso apenas aprofundou ainda mais o seu desgosto pelo seu irmão. Porém, mesmo com essas coisas negativas, todos na escola ainda elogiavam Rudeus. Seus professores diziam para ela ser como ele, e Rudeus era querido e adorado por todos, principalmente porque ele em si nunca fazia coisas ruins, ele até ajudava as pessoas que estavam sofrendo bullying, por exemplo. Isso aqui estava criando um enorme contraste. Rudeus era amado e adorado por todos, enquanto para ela tudo que ele era alguém violento, bruto, alguém que ela temia. Ninguém poderia entender ela nesse ponto, porque ela estava sozinha nesse quesito. E foi essa diferença de pensamentos que acabou fazendo Norne se isolar. Ela não conseguiu mais aguentar suas emoções. Ela tem raiva do Rudeus, tem medo dele, não o vê como alguém bom e todo mundo ao seu redor apenas o vê como um herói quase. Fala para ela se tornar como ele, pressionam ela ainda mais para se encaixar nas expectativas de ser a irmã de Rudeus. Agora, um ponto curioso embora, é que logo Norne tentaria entender Rudeus. Ao imaginar o perigo e sofrimento que Rudeus passou desde sua infância, se Paul tivesse falado aquelas coisas para ela, Norne definitivamente iria querer bater nele também. De pouco em pouco, pensando no lado do Rudeus, ela começou a entender ele e percebeu que precisava falar com seu irmão, fazer as pazes, ou pelo menos começar uma aproximação, meio que resolver as coisas. Mas nesse ponto já era tarde demais, ela estava travada, ela estava reclusa, ela não queria sair, seu corpo não se mexia, ela não conseguia ir falar com ele. Ao mesmo tempo, é quando ela nota que o Rudeus está ao seu lado, mas não ao seu lado. Seu pai e Ruigerd sempre estavam ao seu lado a confortando, enquanto Rudeus sempre manteve uma distância de Norne. E quando ele finalmente teve forças para falar com ela, abordar o assunto, a ficha caiu para ela. Rudeus aqui era o seu pai, não é à toa que ela viu Paul em Rudeus. Rudeus estava assustado com ela, assim como Paul estava assustado com Rudeus naquela época. Paul teve medo de que Rudeus o rejeitasse, e aqui Rudeus tem medo de que Norne o rejeite. E quando ela percebeu isso, quando ela percebeu que Rudeus é exatamente como o seu pai, todo o sentimento ruim que ela tinha por ele desapareceu. Rudeus não era mais um canalha agressivo que a aterrorizava, agora ele é seu irmão como o seu pai. Rudeus é alguém que passava pelas mesmas coisas que Paul passou. Ela podia entender seus sentimentos, fazer as pazes consigo mesma e com Rudeus, e assim superar isso. E isso é algo que Rudeus não pôde fazer, como nós vemos que nesse episódio inteiro temos visões do lado dele também, que eu não abordei nesse vídeo conteúdo cortado, mas se quiserem eu posso sim fazer. Mas um ponto é que Rudeus nunca conseguiu superar as coisas e fazer as pazes consigo mesmo em sua vida passada. As pessoas tentaram ajudar ele e ele recusou a ajuda. E Norne aqui conseguiu fazer isso. Norne fez algo que ele não conseguiu. Ela saiu do seu quarto por vontade própria. Então, por causa disso, Rudeus, diferente
depende de tudo que todos falavam pra ele, não viu a Norne como alguém sem talento, como alguém que não é um gênio, como alguém que, bom, é normal em todos os aspectos, porque ela tem uma mentalidade muito forte. Ela é alguém magnífica, capaz de fazer coisas que mesmo ele, que é um gênio e todo mundo elogia, não pôde fazer. E foi assim, meus amigos, que o medo e o desespero de Norne fizeram ela ser uma reclusa para que sozinha ela superasse isso. E com isso eu encerro o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Agora comenta aí embaixo o que você achou disso tudo, dos medos de Norne, de como o anime não explorou a fundo essa parte dela. Comenta aí se vocês querem ver um vídeo de eu falando sobre Urodeus e os traumas que ele passou, né? Esse episódio aborda muito essas coisas, mas que eu não falei neste vídeo de propósito. Ou comenta qualquer outra coisa para provar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, se inscreve no canal, porque se você assistiu até aqui de alguma coisa você gostou, e se você gostou me apoie, me dá uma chancezinha e se inscreve aí, que é só um clique, um botãozinho, não demora nem um minuto. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, que é muito importante e me ajuda. E agora eu fui.